Porque todo mundo fala, 2025 foi o ano das stablecoins. Né? Acho que foi o ano em que as stablecoins se consolidaram, mas elas já estavam aí, né? Se a gente está criando novos trilhos para a indústria financeira, a gente precisa de uma moeda que corra nesses trilhos, né? E não é a moeda fiat que a gente conhece, né? Precisa ser um dinheiro programável. Então, eu acho que a gente vai parar de falar em algum momento sobre stablecoin como caso de uso e compreender stablecoin como infra mesmo. Tamila Talarico, diretora de finanças on-chain da Polygon no Brasil, vai te explicar tudo sobre o desligamento do Drex e como isso afeta os mercados de tokenização e stablecoins. Eu acho que a gente ainda está numa fase de replicar o mundo off-chain no mundo on-chain, e eu acho que esse é um caminho natural, começar a criar modelos de negócio e casos de uso que são nativos digitais, né? E aí não é sobre digitalizar alguma coisa, né? É sobre criar nativamente algo que já vem digital. Manter um nó na rede do Drex tem um custo alto. E se a gente não está usando essa rede, se essa rede não vai continuar para o futuro do Drex, pelo menos para a terceira fase, vamos então desligar essa rede. Ei pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint e pela Sicredi. Eu sou a Mariana Maria, editora do Future of Money, e a minha convidada de hoje não aparece aqui em longa data, e é a Tamila Talarico. Ela é diretora de finanças on-chain na Polygon no Brasil. Mari, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Animada para essa conversa. Eu também tô super animada, né? Porque para quem não sabe, lá nos primórdios do Future of Money, a Tamila tinha um próprio podcast aqui no Future of Money, que era o Panorama Regulatório. Teve um monte de convidados, a gente estava até relembrando agora, Fábio Araújo do Banco Central, né? Então, ela já está bem acostumada aqui com esse cenário de podcast, mas isso já faz o quê? Mais de 4 anos? É por aí, 4 anos. anos. Então a gente tem muito papo para botar em dia aqui hoje. E, começando um pouco ali sobre o nosso podcast, a gente sempre gosta de fazer uma apresentação, né, do convidado. Eu sei que você dispensa apresentações, né, figura conhecidíssima do mercado cripto, mas vamos retomar um pouquinho aqui, né, contar a história de vida, como que você chegou em blockchain, né, já está nessa área há muito tempo, super especialista, então vamos começar do começo. Vamos, super feliz. Acho que vai fazer 9 anos ano que vem que eu tô olhando para cripto, né? Eu sou advogado originalmente, e a primeira aproximação que eu tive com cripto foi, claro, por meio do Bitcoin, né? E aí depois, quando eu fui tentar entender o que tecnologia era essa por trás, e aí li o white paper do Bitcoin, eu falei, caramba, isso do ponto de vista regulatório tem muitas consequências, assim, né? E na época, a gente não tinha regulações, a gente não tinha ainda nenhuma iniciativa, a gente não tinha times em escritórios de advocacia que cuidavam disso. Então, eu comecei por aí, né, fazendo uma pesquisa. Até lembro que o primeiro artigo acadêmico que eu lancei sobre cripto foi num livro que chamava Atualidades de Mercado de Capitais e Direito Societário. Então, eu falava sobre a transparência e a segurança de blockchains. E um dos primeiros contatos que eu tive com esse tema nessa época foi, inclusive, com o próprio Portilho, né? Daí toda essa continuidade para, em algum momento, eu participar aqui do podcast como co-host. Mas, então, eu comecei no direito, né? Fazendo uma pesquisa e começando a debater esse assunto em diversas áreas. Com alguns clientes que, na época, né? A gente tinha lá o boom dos ICOs, era bem ali na época que eu estava olhando, né? BTG sempre foi uma referência, né, por conta do primeiro STO, né, que a gente chama. Então, era um Security Token Offering. E isso, do ponto de vista jurídico, era muito interessante, porque isso juntava a inovação com, claro, o que tem de melhor nessa tecnologia, mas também com toda a parte jurídica envolvida. Então, comecei no direito, até que chegou um momento em que, mais do que fazer uma consultoria jurídica para os clientes, eu já estava fazendo consultoria de negócio e de tecnologia, né? Ainda era uma época em que as pessoas tinham pouco conhecimento sobre o assunto, tanto dos possíveis casos de uso, para além de negociação de cripto, né?
como também do ponto de vista de entendimento da tecnologia e dos riscos que ela poderia trazer. Então, dali eu acabei indo para a EY, né, que é a Ernst Young, é uma consultoria e auditoria global, né? Então eu era sócia, criei e liderei uma área de blockchain e ativos digitais. Um pouco antes disso, né, na verdade eu pulei a parte de ser podcaster, que eu adorava aqui, mas você já mencionou, né, o panorama regulatório, foram acho que quase 2 anos, eu e Nico Sack. E então na EY eu tinha esse papel de liderar esse tema, né, na área de serviços financeiros. Comecei no Brasil, né, então fiz 2 anos de Brasil na EY, olhando para esse tema, construí um time, botei muita gente legal para dentro, então era um trabalho que envolvia desenvolvedores, time de negócio. E no 3º ano de EY eu comecei a cuidar de América Latina, né, então replicar o que eu tinha construído no Brasil na EY para outros países da América Latina, até que nessa época eu participei do Drex, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, mas foi um momento super importante, assim. E depois disso fui para a Polygon, né? Tô na Polygon, vai fazer 6 meses agora, passa muito rápido. Eu tinha muito essa vontade de trabalhar numa empresa Web3, especialmente numa empresa de infraestrutura, né? De tecnologia, blockchain. Então, é isso. Agora tô na Polygon, super feliz e animada para o que tá por vir. Muito bom. E é a primeira vez que a gente tem um representante da Polygon, inclusive, no nosso podcast. E acho que quem está ouvindo já ouviu falar, né? Já conhece, mas a Polygon ali é responsável por uma das maiores criptomoedas, as mais famosas ali, que é a antiga Matic, que agora se chama Pol. Então, como que foi para você? Lógico, muita experiência, muito caminho andado, mas como que foi para você chegar ali finalmente numa empresa 100% cripto, né? Que era uma coisa que você comentou que você queria, mas existe alguma diferença ali? Você sentiu que finalmente foi ali, né? A mudança de carreira só foi efetivada ali naquele momento ou não? Não, eu diria que na EY a mudança de carreira já foi efetivada com força intensa, assim, né? Porque eu atendi ali muitos clientes de instituições de pagamento, a fintechs e a bancos também, né? Na sua jornada aí para Web3. É claro que existe uma mudança muito grande quando a gente sai de uma instituição extremamente tradicional, né, como é a EY, e que tem todo um gerenciamento de risco e um cuidado com o conflito de interesses, porque ela é uma consultoria, mas ela também é uma auditoria. Eu era do time de consultoria, então as coisas não se misturavam, mas existe toda uma burocracia envolvida numa empresa global do tamanho da EY, né? E lá na EY eu já trabalhava com um time global de blockchain, então, né, o meu chefe direto era o Paul Brody, que é um cara incrível, para quem não conhece, vale a pena. Depois procura, ele tá sempre falando sobre cripto, LinkedIn e tudo mais, mas assim, ele liderava um time de pesquisa e desenvolvimento em blockchain, que criava desde produtos, né, de blockchain, como, por exemplo, a solução de privacidade, o Starlight, que foi a que a gente testou no Drex aqui no mercado brasileiro. Há serviços como auditoria de smart contracts, a própria plataforma de tokenização. Então, a gente tinha um time de produto e um time de serviço, né? Que aí estava mais voltado para a estratégia de entrada nesse mercado cripto, para a visão de novo, né? Compliance regulatório e mitigação de risco. Então, lá na EY eu já vivia muito esse dia a dia mesmo. Mas a grande diferença quando eu fui para a Polygon, eu diria que, assim, é a velocidade com que as coisas acontecem, né? Então, assim, uma empresa tradicional, ela é mais burocrática, ela tem um ritmo mais lento para tomada de decisão, para movimento de mercado, né? Enquanto que a Polygon é o oposto. Então, assim, para além da cripto, né, que você mencionou, o Pol, que já foi Matic, assim, a Polygon ela é a primeira solução de escalabilidade do Ethereum, né? Sei lá, 5, 6 anos atrás. Então, é uma empresa que já tem um nome e uma experiência no mercado muito grande, né? A gente vê agora várias empresas começando a lançar as suas blockchains, né? Coisa que a Polygon fez 5 anos atrás. Sim. Então, ali, sem dúvida, eu comecei a aprender muito mais sobre DeFi.
Então, essa diferença eu senti, né? Porque tem uma realidade mesmo de pagamentos on-chain, de projetos de RWA, como a gente chama, né? O de tokenização em geral. Então, acho que essa foi a principal diferença, assim, um aprofundamento ainda maior na tecnologia, né? Porque a gente está falando de rede, então se eu estou falando de rede, eu tenho que falar de performance de rede, eu tenho que falar de quantas transações por segundo a gente tem, o quão rápida, barata e robusta ela pode ser, como é que ela se integra com os diferentes parceiros desse ecossistema. Então, uma grande diferença do ponto de vista de tecnologia. Mas também de casos de uso que aqui no Brasil a gente ainda não avançou muito, que são, né, que é essa conexão de fato com os protocolos de DeFi. Então, eu diria que isso eu comecei a ganhar mais agora vivendo esse dia a dia da Polygon. Não, e é isso mesmo que eu quero te perguntar, porque quando a gente fala de Polygon, a gente pensa muito na criptomoeda, né? A gente abre ali no celular o aplicativo do CoinMarketCap e tudo mais, a gente desce ali a lista, a gente acha ali Polygon, a gente abre a nossa conta numa corretora de criptomoedas, tem lá Polygon para você comprar, para você negociar. Então, o que a gente conhece acaba sendo até um pouco mais da superfície ali, né? Claro. Que é só a criptomoeda. Mas o que Polygon tem feito nos últimos anos e como que você está integrando agora o time Brasil, né? Qual que é o foco de Polygon no Brasil também? Boa, perfeito. Vamos pegar aqui os bastidores. Isso aí. Não, então, acho que aparece Pol, né? Porque é cripto, então a interface é direto com o usuário, né? Então é uma parte do nosso ecossistema, mas assim, para quem já faz transferências on-chain, como a gente chama, né, usando os trilhos de blockchain, e precisa escolher a blockchain pela qual você vai enviar o seu ativo ou receber o seu ativo, já tem a opção ali, né? Você olha, você tem, posso enviar por Ethereum, posso enviar por Polygon. Então, Polygon acaba sendo essa parte que a gente está falando, que é a blockchain, né, que é a infraestrutura, é a camada base, né, para todo esse ecossistema Web3 que a gente tem. Então, muitas vezes, o usuário final ele não vai ter essa relação direta com a nossa blockchain, né? O foco aqui no Brasil acaba sendo muito on-chain payments, né, pagamentos on-chain, o que quer dizer que são pagamentos nos trilhos de blockchain, né? Nesses novos trilhos financeiros, dessa nova era da economia nativa digital, né? Então, tem muito esse foco, e quando a gente está falando de pagamentos on-chain, a gente está falando de stablecoins. Era isso que eu ia perguntar. Então, stablecoins é o core do meu trabalho. A gente tem diversos emissores de stablecoins diretamente conectados a Polygon, né? Então, é claro que quando a gente pensa em stablecoins, a gente tem uma preponderância muito grande de stablecoins de dólar, né? Mas a Polygon tem hoje mais de 50 stablecoins diversas que não são pareadas no dólar, né? Então, a Polygon tem essa visão de como é que ela consegue também atender a demandas locais com stablecoins lastreadas em moeda corrente local, para integrar ainda mais esse universo financeiro digital. Então, tem toda essa parte de pagamentos on-chain, e aí para isso a gente vai estar falando de stablecoins. E também tem a parte de RWA, Real World Assets, ou ativos do mundo real, né? E aí a gente está falando de ativos tokenizados. Então, tem um trabalho muito direto também com os projetos de tokenização, né, brasileiros, que a gente sabe que a tokenização aqui no Brasil avançou muito nos últimos anos, e a gente fica super feliz de ver. Mas necessariamente é isso. O meu foco é pagamentos on-chain e RWA, o que quer dizer que um retroalimenta o outro, né? Porque o meio de liquidação para ativos tokenizados sempre vai ser stablecoins. Então é isso. Hoje a Polygon ela tem um grande ecossistema, né? A gente costuma dizer que é um hub de stablecoins, sabe? A rede da Polygon, porque a gente tem diversos agentes de todo esse ecossistema de finanças on-chain. Então imagina que a gente vai encontrar lá desde emissores de stablecoins a provedores de pagamento, orquestradores, fintechs, market makers, né? Quando a gente pensa em provedores de liquidez, quando a gente pensa em câmbio
on-chain também. Então, a gente tem um ecossistema bem robusto de parceiros, né? A Polygon, ela não tem às vezes as pessoas me perguntam, né? Mas qual é o produto da Polygon? O produto da Polygon é a rede da Polygon, né? É a rede em cima da qual você vai, ou é a rede na qual você lança um projeto de tokenização, onde você emite o seu ativo tokenizado. Mas também é a rede em que você emite a sua stablecoin, onde você faz as transferências internacionais por meio de uma stablecoin, onde você faz um câmbio on-chain, onde você habilita esses trilhos para um provedor de pagamento que pode ser uma fintech, uma startup, que vai prover esse tipo de serviço para um cliente, pessoa física ou jurídica. Então, acaba que a Polygon ela não aparece tanto, muitas vezes, só para quem entende mais profundamente como as camadas de blockchain funcionam até chegar na ponta final para o cliente, né? Na interface com o usuário. Mas, então é isso, assim, a Polygon hoje tem essa rede, né? Recentemente, a gente passou por um upgrade importante na nossa rede, que a gente chama de Polygon POS, né? POS de Proof of Stake, né? Como eu te disse, foi a primeira rede, realmente, solução de escalabilidade para o Ethereum. Então, a gente recentemente teve esse upgrade da nossa rede, que basicamente torna ela mais rápida. Então, a gente conseguia fazer até 1.000 transações por segundo. Agora, há um mês, a gente já consegue fazer 5.000 transações por segundo. A gente é uma rede que além de rápida, barata, né? Porque as transações custam frações de centavos. E é uma rede robusta, que está aí há muito tempo e que tem grandes players internacionais e nacionais conectados a ela. Então, é uma rede que provê, como eu disse, esse hub, onde você pode encontrar liquidez, né? Porque você tem ela de diversas redes e você consegue interoperar casos de uso, tá? Então, tem a rede. Isso é um produto da Polygon, né? Onde em cima vão ser construídos projetos ou que você simplesmente vai usar como uma pessoa física para enviar e receber dinheiro. Para além disso, a Polygon também tem o que a gente chama de CDK Enterprise. O que isso quer dizer? A Polygon, para além dessa blockchain pública que ela também tem uma DLT. Da mesma forma que existe a Hyperledger Bezo, que foi utilizada no Drex, né? A Polygon tem a sua DLT, ou a sua blockchain, o seu modelo de blockchains privadas, né? Uhum. Então, a gente tem visto muito interesse em alguns clientes, principalmente de projetos vindo de entes mais tradicionais, né? Do mercado extremamente regulado, querendo lançar, por exemplo, projetos de tokenização ali dentro. E o legal do CDK Enterprise, que a gente chama dessa forma, porque ela é voltada para o institucional, né? Porque ela consegue gerar camadas de gerenciamento de risco, de governança, de privacidade, de KYC. Então, e o CDQ quer dizer Chain Development Kit. Então, é um kit de desenvolvimento dessa rede, né? Em que você pode modular ela ou customizar ela da forma que você precisa para o seu projeto ou para a sua instituição. Então, pensa que a gente tem, né, Polygon POS, blockchain pública, a gente tem esses modelos de DLTs ou blockchains privadas, né? E o que é o legal dessas blockchains privadas? Elas, uma vez que elas são... que elas começam a rodar, cada uma customizada para o caso de uso ou interesse do cliente, elas já são, a partir do momento que elas começam a rodar, elas já começam a rodar conectada com outras redes que fazem parte de um grande ecossistema que agrega diversas redes privadas dentro dessa, mas também públicas no futuro. Então, isso quer dizer que a gente começa a discutir interoperabilidade. Então, eu diria que os principais hoje produtos da Polygon são, né, blockchain pública, modelos de blockchain privadas e uma camada de agregação para blockchains públicas e privadas, no que a gente fala ser um caminho para a interoperabilidade. Quando a gente fala de interoperabilidade, é claro que a gente pensa entre sistema legado e ecossistema Web3, mas também entre redes, né? Porque hoje qual é a grande realidade? Você tem ativos em diferentes redes, você tem stablecoins em diferentes redes, e ainda não está muito bem definido qual é esse padrão de interoperabilidade. Então, essa é uma discussão que o mercado começa a ter, a gente tem iniciativas interessantes, né?
A da Polygon se chama AgLayer, né, em que a Polygon convida não só, né, os seus clientes que estão lançando as suas blockchains privadas a estarem ali, porque eles podem aproveitar de uma liquidez compartilhada, né, em que os ativos não precisam passar por uma bridge, como a gente chama, que é uma point, né, que tem um modelo muito específico, em que no caso de uma bridge, e aí você sabe disso, né? Os grandes, as maiorias dos hacks e fraudes recentes, né, iam em bridges. Então, bridges Sim. são um ponto de vulnerabilidade muito grande, né? E basicamente elas não fazem efetivamente essa ponte, né? A gente chama de ponte, mas o que ela faz é, ela embrulha um ativo numa rede, por isso que a gente fala que é o block and wrap, né? Ela bloqueia um ativo numa rede e ela cria um ativo numa outra rede que ele tem um embrulho, né? Ele parece o outro ativo, mas ele não é o outro ativo. E aí a gente passa para um modelo em que isso não é mais usado. Você não precisa contar com uma bridge como essa, né? A interoperabilidade ou a ponte entre os diversos ativos que fazem parte dessa camada de agregação, ela já é natural, orgânica e by design. E aí a gente passa a ter o que a gente chama de mint and burn, que é o clássico que a gente conhece, né? Você queima numa rede e você emite na outra rede. Então, é isso. Esses são os principais produtos da Polygon hoje globalmente, né? E é o que a gente está tentando fazer, ter cada vez mais adoção aqui no Brasil. Muito bom, muita coisa interessante, mas você mencionou duas coisas importantes, que é a tokenização e stablecoins. E isso, não só para Polygon, mas todo mundo tem falado sobre isso, duas tendências muito importantes, né? Inclusive, aqui no Future of Money, a gente acabou de fazer um evento só sobre stablecoins, você estava lá também. Então, esse sempre foi o foco da Polygon, ou não? E se foi uma mudança, por quê? Que aí a gente já vai falando sobre tendências, né? Acabei de falar que tá todo mundo falando sobre isso, né? É uma forte tendência. Então, como que vocês na Polygon estão enxergando isso também? Não, ótima pergunta. Na verdade, esse não era o foco original da Polygon, né? Como eu disse, a Polygon é uma blockchain antiga dentro do nosso ecossistema, né? 5 anos, nesse caso, já é antigo. Mas lá atrás, a Polygon tinha... a Polygon era o que a gente chama de uma blockchain de propósito geral, né? Hoje, a Polygon acredita que as blockchains e as redes, elas vão começar a se especializar e verticalizarem-se em determinados casos de uso. O que a Polygon viveu foi um caminho orgânico para um interesse na nossa rede por stablecoins não, né? Por usos de stablecoins, né? E ativos do mundo real tokenizados. Mas lá atrás tem muita gente que até hoje lembra da Polygon porque ela fez projetos com grandes marcas e nomes como Starbucks, Nike, acho que até Disney, sabe? Então, assim, tinha ali, a Polygon pegou um pouco do boom do NFT na época, né? Então, à época, a gente tinha uma maior diversificação de casos de uso na Polygon, né? E, como eu disse, a partir do entendimento da evolução desse mercado, em que começam a surgir novas redes para competir com a nossa e com outras, a gente começa a perceber que cada caso de uso tem as suas necessidades básicas. E quando a Polygon entende que ela organicamente está sendo utilizada para pagamentos on-chain e para ativos tokenizados, para lançamento de projetos de tokenização, ela percebe que ela precisa aumentar a sua performance, se tornar mais leve, mais barata e mais rápida. Então, essa migração foi recente, eu diria, né? Esse foco em pagamentos e RWA acompanhou um pouco o mercado, né? Essa tendência que a gente tem visto se consolidar esse ano, né? Porque todo mundo fala, 2025 foi o ano das stablecoins. Né? Acho que foi o ano em que as stablecoins se consolidaram, mas elas já estavam aí, né? Aqui no Brasil, claro que a gente teve um boom também de projetos nesse tema, mas eu acho que isso também tem um pouco a ver com as consequências do Drex. A gente vai falar disso depois. Mas sim, então a Polygon criou esse entendimento interno de que as redes têm que ter casos de uso específicos para atender às necessidades desses casos de uso específicos. E aí, nesse caso, o foco vai ser sim pagamentos on-chain e RWAs. E essa é uma tendência que você enxerga que vai ali
realmente protagonizar ali os próximos anos, né? Porque a gente já falou muito sobre isso, né? Quem acompanha o nosso podcast aqui no Future of Money já deve ter visto inúmeros podcasts em que a gente fala sobre isso, mas a gente vai falar um pouco mais, porque realmente é uma coisa que tem chamado muito a atenção, principalmente de empresas que não necessariamente estavam envolvidas ali com blockchain, com cripto, muitas vezes até, né, não enxergavam ali num Bitcoin da vida uma oportunidade ali para os modelos de negócios deles, mas tanto o stablecoin quanto a própria tokenização pode ser que tenha um apelo ali maior, né? Não sei, quem vai me dizer vai ser você. Porque é um pouco disso que você falou, né? Em cripto a gente já teve várias outras ondas, né? De outras coisas que passaram. Mas a gente tem visto ali uma consolidação, que foi a palavra que você usou, para esses 2 pontos. E aí eu quero saber primeiro por quê e se você também acha, né? Se você concorda que, de fato, nos próximos anos a gente vai continuar tendo que falar e ser repetitivo aqui no podcast, falando um pouco mais sobre esse assunto. Eu acho que sim. E por que eu acho isso, né? Eu acho que quando a gente pensa em stablecoins, lembra daquela época em que a gente falava, daqui a pouco a gente não vai mais precisar falar de blockchain? Eu tenho que falar de blockchain porque eu trabalho numa empresa de blockchain, mas assim, em que a gente não vai mais ter que discutir com a sociedade ou com a população, né? O que é uma blockchain, como é que essa tecnologia funciona, que tipo de benefícios ela traz. A gente falava isso também do Drex, né? O cidadão final não precisa saber que ele está usando o Drex como meio de liquidação, né? Ele só tem que ter uma usabilidade ali mais clara. E eu acho que a gente vai viver a mesma situação com stablecoins. Então, acho que em algum momento a gente vai parar de falar de stablecoins porque elas já vão estar tão embedadas, como a gente fala, que a gente não vai mais precisar falar, né? Mas eu tenho falado, eu tenho mencionado muito, acho que é importante a gente lembrar, stablecoins também são infraestrutura, né? É uma outra camada de infraestrutura, mas elas são também. Então, imagina que elas são, de novo, se a gente está criando novos trilhos para a indústria financeira, a gente precisa de uma moeda que corra nesses trilhos, né? E não é a moeda fiat que a gente conhece, né? Precisa ser um dinheiro programável, como a gente costuma dizer. Então, o melhor meio de liquidação, meio de pagamento programável que a gente tem hoje são as stablecoins, né? Claramente, criptoativos, você mencionou Bitcoin e Ether e quaisquer outros que a gente mencionar, né, que tem uma volatilidade muito grande, que, portanto, podem ser interessantes, sim, como investimento, mas não são os ideais como meio de pagamento, né? Então, acho que stablecoins se firmaram muito rapidamente como esse caso de uso importante, porque eles são a base ou a infraestrutura para muitas coisas. Então, quando a gente fala dos benefícios, por exemplo, de remessas internacionais, de pagamentos internacionais, usando stablecoins, a gente está falando de redução de custo operacional, a gente está falando de redução de tempo para você poder enviar e receber na ponta, né, o seu recurso. A gente está falando de, imagina, quando a gente pensa de novo, ativos tokenizados, a gente precisa de stablecoins para liquidação. Quando a gente fala de câmbio on-chain, a gente está falando de passar a não usar mais os meios tradicionais de câmbio, e sim novos formatos de câmbio. E para tudo isso, stablecoin é necessário. Então, eu acho que a gente vai parar de falar em algum momento sobre stablecoin como caso de uso e compreender stablecoin como infra mesmo. Acho que ainda tem um passo que aqui no Brasil a gente ainda não deu, que eu já mencionei, que é a parte de DeFi. De novo, stablecoins também são a base da maioria dos projetos de DeFi que a gente conhece. Então, é isso, assim, é o nosso novo meio de pagamento, de liquidação nativo digital, que roda nesses trilhos, portanto, não vai parar de ser usado, vai ser cada vez mais usado. Talvez a gente pare de falar sobre elas, porque já vai estar novamente tão
a gente vai ter conseguido abstrair essa parte de infraestrutura e a gente vai estar só falando de caso de uso e de realidade para o cliente final. Certo. E aí, quando a gente fala de tokenização, a gente fala de trazer ali ativos do mundo real para o blockchain. E quando a gente fala de stablecoin, também a gente está trazendo dólar, a gente está trazendo ali uma outra moeda, a gente tem stablecoin de ouro, a gente está trazendo ouro para o blockchain. E aí, quando a gente fala de uma nova tecnologia que pode mudar ali o sistema financeiro, eu acho que a gente está falando também de ir além de só pegar o sistema financeiro do jeito que ele existe e trazer ali para o blockchain. E principalmente agora que você está numa empresa que, né, nasceu nesse universo blockchain, você tem anos de experiência também nesse setor, como que você enxerga isso, né? Porque talvez, na minha visão, a gente ainda está nesse momento de trazer as coisas para o blockchain, mas quando que vem a inovação de verdade, né? As coisas novas, diferentes do que a gente já está acostumado. Um ótimo ponto, concordo com você. Eu acho que a gente ainda está numa fase de replicar o mundo off-chain no mundo on-chain. E eu acho que esse é um caminho natural, é um primeiro passo natural quando a gente fala de entes regulados, como bancos, fintechs, instituições de pagamento, emissores de cartões, que estão começando a se conectar com o Web3, né? Então, acho que tem primeiro uma realidade de que, olha, eu vou fazer o que eu já conheço, mas eu vou testar essa nova tecnologia para ver se ela me dá o que eu já tinha dito, né? Custos menores, prazos e tempos também reduzidos, né? E a gente está vendo que a familiaridade com essa nova tecnologia está crescendo e que essas promessas de redução de custo, de redução de tempo, de maior eficiência operacional, elas estão se comprovando como reais, né? Elas não são mais promessas, elas são realidade. Eu acho, sem dúvida, que a gente deve, para onde a gente vai, né? Começar a criar modelos de negócio e casos de uso que são nativos digitais, né? E aí não é sobre digitalizar alguma coisa, né? É sobre criar nativamente algo que já vem digital. Então, vou te dar um exemplo que tem sido um pouco falado também, já batido, mas é uma coisa que a gente não costuma pensar, né? Imagina que sempre perguntam, qual é a interseção entre inteligência artificial e blockchain? Como é que a gente vai ver essas duas grandes tecnologias né, operando juntas? E esse é um exemplo bom para dar nesse caminho do... A gente não vai estar replicando o que a gente faz hoje, mas a gente vai começar a ver casos de uso que são próprios desse ecossistema, né? Então, os agentes de IA, né, que são... A gente não vai chamar de robôs, porque é a forma que a gente fala para crianças, né? Mas são esses entes automatizados, ou basicamente esses softwares que conseguem executar da mesma forma sempre aquilo que foi programado para eles, né? Tais quais os smart contracts, que a gente chama, né? Que nada mais são do que regras replicadas em software. Então, essa programabilidade do dinheiro, ela tem todo um casamento possível com esses agentes de IA, né, que vão executar micropagamentos o tempo todo, né, e que simplesmente vão chamar de software para software esses meios de pagamento. Então, a gente está migrando para uma realidade que vai ser, sim, se afastar. É claro que não se abandona o que se tem, né? E eficiência operacional sempre é desejada, mas a gente vai caminhar para novos modelos. E aí eu acho que cai de novo naquela coisa que eu comentei com você, que é DeFi. DeFi traz muita coisa que o mercado tradicional ainda não consegue ter. E é isso que eu acho que falta a gente ir. Qual o desafio para isso? Claro, conhecimento, mas também regulatório, né, nesse caso. Então, as grandes inovações, elas acontecem muitas vezes, claro, por startups, mas aqui no Brasil a gente tem entes regulados que são considerados da indústria tradicional, que são grandes pioneiros na mudança, né, nas inovações, né? O fato, a gente está aqui no BTG, acho que foi o primeiro banco globalmente, né, a fazer um STO, a lançar a sua própria stablecoin. Então,
bancos como o BTG são inovadores, mas estão sempre atentos à regulação da mesma forma que vários outros entes regulados que têm a capacidade de inovar e pensar para fora da caixa, mas que vão depender de um certo conforto, de um arcabouço regulatório para poder seguir, né? Os times de compliance têm que estar de acordo, os times de risco, os times de processo, os times de negócio e de tecnologia. E o jurídico. Então, é um casamento que não é tão simples, mas que gera uma confiança muito maior de onde você pode chegar. Certo. E agora, a gente precisa falar de um assunto aqui que está tomando conta, né? Porque a gente já falou bastante sobre... Deu pistas, né? Mas a gente precisa falar sobre o Drex, né? O Banco Central anunciou ali o desligamento da plataforma do Drex. Em agosto, eles já tinham feito um outro anúncio falando que não iam utilizar, né, a rede DLT que eles tinham escolhido e iriam fazer um primeiro lançamento ali sem blockchain, né? Então, tá meio confuso ali a situação. Você que é uma pessoa que esteve envolvida no Drex, né? Então, tem contato próximo ali, então já tá sabendo ali mais do que a gente, provavelmente. Mas a gente precisa falar sobre isso. Por quê? Drex foi um projeto que... Quantos anos que foi? Foram 4 anos? Estudando aquilo ali, fez parte da agenda de inovação do Banco Central, que é realmente louvável, né? Antes do Drex, teve ali Pix, Open Finance, que fizeram, assim, mudanças gigantescas no Brasil e que prepararam a gente para esse momento ali de uma digitalização completa, digamos assim, que talvez ela não venha agora do jeito que a gente quer ou na velocidade que a gente quer. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, me conta como foi a sua experiência com o Drex, quais eram as suas expectativas como pessoa que estava envolvida naquilo. Tá, vamos começar por aí, então. Logo quando foi lançada a primeira fase do piloto do Drex, né? Porque, como você disse, todo o projeto do Drex já existe antes do piloto, né? Teve o desafio, o Lift Challenge Real Digital, que na época não era Drex ainda, a gente chamava de Real Digital. Então, quando se lançou ali as bases do que seria o piloto do Drex, de cara o Banco Central já disse que o principal desafio era a privacidade. E é claro, quando a gente está falando de uma inovação que está sendo fomentada por um regulador, ele tem o papel, sim, de, claro, né, manter estabilidade econômica, ter todo um cuidado e uma proteção ali com a macroeconomia, mas um regulador vai ter uma atenção muito maior ao compliance regulatório. E quando a gente fala de blockchains, elas são DLTs, né, genericamente falando, que são tecnologias de registro distribuído. O distribuído já pressupõe que as coisas são descentralizadas e, em geral, públicas, tá? Então, assim, uma das grandes características de blockchain que me fizeram, me encantar por essa tecnologia tinham a ver exatamente com transparência, né? Então, a gente pensa lá num dos primeiros projetos que a gente teve também, assim, governamental, se a gente pode chamar isso, né, do BNDES Token, que era basicamente numa época de uma confiança muito grande nas instituições no Brasil. Eu acho que isso era de 2017, se não me engano, que era exatamente quando eu estava começando, né? O BNDES Token, o que ele fazia? Ele basicamente gerava a capacidade de você rastrear e auditar em tempo real, por meio de uma blockchain, né? Os flows do recurso público, né? Então, imagina que a gente tem várias histórias aí de pessoas que receberam recurso público e que não fizeram o melhor uso dele. Então, poxa, vamos aqui colocar uma plataforma, vamos usar uma plataforma em que você pode acompanhar todo o caminho desse recurso. Então, assim, a transparência em blockchain sempre foi muito vangloriada. Só que quando você tem um banco central propondo um desafio ao mercado regulado, porque só quem era regulado podia participar do piloto Drex, né? A gente sabe disso, e aí a gente tem aí todos os consórcios. O Banco Central, ele não pode não ver ou não observar a regulação existente. E aí a gente está falando especificamente de LGPD,
proteção de dados pessoais, e a gente também está falando de sigilo bancário, né? Então, de primeira, desafio privacidade. E aí, naturalmente, ele convocou soluções de privacidade em desenvolvimento, para que se unissem ao piloto, para que fossem desenvolvidas ou customizadas para o caso de uso do piloto, né, que no caso da primeira fase era o DVP, né, de título público tokenizado. Então, a gente tinha um caso de uso na primeira fase do piloto. E foi aí que eu comecei a me envolver com Drex, né? A gente, como eu te disse, eu estava na UI, na Ernst Young. A Ernst Young, o Paul Brody, que é o líder global de blockchain lá, ele tem, primeiro de tudo, ele é um maximalista de Ethereum. Então, assim, o fato de ter sido escolhido uma rede EVM é muito legal, né? E dá toda essa conexão com esse universo de DeFi, porque, né, Ethereum hoje tem, sei lá, 70, 60, agora não sei qual é a porcentagem atual dos principais projetos e protocolos de DeFi. Então, no entanto, como é que a gente traz privacidade para isso? Então, retomando aqui meu raciocínio, a UI já tinha alguns projetos e alguns desenvolvimentos no tema da privacidade, porque o Paul Brody sempre soube que esse era um tema que alguma hora ia ser necessário, até porque a gente começou a ver cada vez mais e mais instituições adotando esse novo universo. Instituições são reguladas, precisam estar compliant com a lei. Então, a gente tinha duas opções, que era o Nightfall, que inclusive foi mencionado ontem pelo Vitalik, na palestra que ele fez. Depois eu posso comentar um pouquinho mais disso, né? Basicamente, o Nightfall era uma L2, né? Uma Layer 2, como a gente chama, que já nasce privada, em que você já consegue fazer todas as anonimizações necessárias de dados que não podem ser compartilhados entre diferentes participantes ou que não podem ser públicos. E a gente também tinha o Starlight, que era um outro modelo, que era um modelo que o Banco Central estava disposto a aceitar inicialmente, que era sem considerar uma segunda camada, uma L2. Mas como é que você consegue, por exemplo, trazer privacidade para a camada da programação, do smart contract? E era isso que o Starlight fazia usando o ZKP, que é Zero Knowledge Proof, prova de conhecimento zero, né? Então, a gente está falando de um tema super complexo, que é criptografia aplicada a smart contracts. E aí, basicamente, o que o Starlight fazia era abstrair essa complexidade e gerar algo em que você colocava ali o seu... tinha uma espécie de um conversor em que você colocava o seu smart contract comum que você tinha criado para, por exemplo, tokenização de títulos públicos tokenizados. E você dizia que tipo de campos você queria ter privados. E do outro lado saía já todo o desenho matemático, criptográfico disso. Então, o Banco Central gostou da ideia, a gente fez esses testes. Não é um modelo de prateleira, portanto, não era um produto que estava pronto e saiu e foi automaticamente utilizado. A gente fez um trabalho muito grande junto com os participantes do piloto, mas também com o time técnico do Banco Central para ajustar ali algumas medidas, e a experiência dos participantes foi muito relevante para dar esse feedback o tempo todo. Eu já estou falando tanto que eu até já perdi o que eu estava dizendo inicialmente, mas acho que é isso. Começou assim, né, com os testes de privacidade na primeira fase do piloto. Certo. E aí, só para esclarecer também para quem está ouvindo, a gente está falando de um Drex, que é uma CBDC, né, que é uma moeda emitida por um banco central e que é diferente de uma stablecoin, né, que é uma moeda ali que pode ser emitida por uma empresa. Hoje em dia a gente tem a Circle, a gente tem a Tether, que ficou até famosa por conta, né, da receita ali zilionária, né, não vou saber o número agora, mas assim, uma das empresas ali mais lucrativas do mundo, com USDT, que é uma stablecoin lastreada em dólar. Então, são coisas diferentes. E aí, eu vou aproveitar a sua didática, Tamila, só para esclarecer um pouco isso. Perfeito. Acho que você já disse, a principal diferença é que stablecoins são emissões privadas de algo que não é moeda, porque só quem emite moeda são bancos centrais, né? Então, moeda de curso legal, só quem pode emitir é Banco Central.
Agora, o que a gente tem com stablecoins não são moeda, são emissões privadas de ativos lastreados em moeda. Podem ser de dólar, de euro, de real, a gente tem diversos. Às vezes de commodities, de ouro, do que quer que seja. Né? Então, a grande diferença é essa. Uma delas é emitida pelo próprio Banco Central e pode ser chamada de moeda, a outra não. A outra não tem emissão pública, tem emissão privada. Portanto, você tem que confiar naquele emissor, né? Principalmente, você tem que confiar que aquele emissor tem as reservas necessárias para... Então, imagina que para cada stablecoin de dólar que você emite, você tem que ter $1 em reserva naquela instituição, né? Coisa que o Banco Central não precisa fazer porque, né, ele é o nosso regulador e ele é a base do sistema monetário nacional de cada país. Então, acho que a principal diferença é essa. No entanto, a tecnologia por trás é a mesma, né? Então, a gente tem aqui a principal diferença e a principal similaridade, ou o que está igual ali nas duas. E aí, quando a gente fala do envolvimento de uma entidade monetária como o Banco Central, acaba trazendo um pouco mais de desafios, principalmente desafios tecnológicos, né? E aí que a gente entra um pouco nessa questão do desligamento do Drex, né? E do Banco Central admitindo que a Hyperledger Besu, que foi a DLT escolhida, não atendeu ali aos requisitos de privacidade necessários. Isso já foi um assunto que já rolou lá desde agosto, né, e tudo mais, então acaba não sendo tanto uma surpresa ali para o mercado, mas até em conversas com outras pessoas, eu entrevistei o Marcos Sarris, né, que é da GoLedger, uma empresa ligada à Hyperledger, e ele falou, não, mas já existem soluções que podem atender a isso que o Banco Central precisa, só não é a Hyperledger Besu. Então, como é que fica, como que você está enxergando essa questão toda agora de desligamento do Drex? O Banco Central já se posicionou falando que não está descartando o Drex, né, continua com o projeto, vai ter ali os testes da fase 3 no ano que vem, mas fica um pouco confuso, né? Então, como é que você está enxergando isso? Então, ótimo. Imagina que a Hyperledger Besu foi a escolha do Banco Central de blockchain ou de rede a ser usada para, né, construir o que era essa plataforma regulada de liquidação para a economia tokenizada. Era assim que o Roberto Campos Neto chamava, né? Então, a plataforma do Drex foi construída em cima da rede Hyperledger Besu, que foi desenhada, no caso do Drex, de acordo com os parâmetros ali impostos pelo Banco Central, tá? Então, isso é uma coisa. Outra coisa são as soluções de privacidade que eram aplicadas em cima dessa rede no caso de uso que a gente estava vivendo ali, que era o DVP de título público tokenizado, tá? Então, imagina que na primeira fase, da qual eu participei, a gente tinha 3 soluções de privacidade sendo testadas na Hyperledger Besu. À medida que o Banco Central compreendeu que a tomada de decisão em relação a qual era a melhor ou qual atendia a todos os requisitos impostos pelo Banco Central, e aí vamos lembrar que quando o Banco Central emitiu os requisitos inicialmente, o Banco Central, o time técnico do Banco Central ainda não tinha uma grande experiência com blockchain, muito menos com privacidade em blockchain, que, sinceramente, é algo que hoje está começando a ganhar há alguns anos, já tem pioneiros ali que já olhavam para isso, né? Mas é um tema que começa a ser debatido mais diretamente agora. Eu mencionei para você, né, o Vitalik Buterin, que é o criador do Ethereum, né? Ele, na visita dele agora, esse mês, a São Paulo, a primeira visita dele a São Paulo, o tema que ele escolheu foi, né, o presente e o futuro da privacidade no Ethereum. Então, Hyperledger Besu é uma rede EVM, como a gente chama, né, que é uma Ethereum Virtual Machine, é uma máquina virtual do Ethereum. Portanto, ela é conectada com o Ethereum, tá? Então, imagina que o criador do Ethereum está agora, em novembro de 2025, dizendo que estimulando desenvolvedores e startups a criarem diferentes camadas de soluções de privacidade para diferentes casos de uso no Ethereum, né? Então, ele disse isso. 2 anos atrás, 1 ano atrás, a gente não estava pronto para
ter soluções ou para ter uma experiência de usuário completamente privada dentro da rede, do ecossistema do Ethereum. Então, isso acontece na mesma semana que o Banco Central desliga a rede do Drex, né? O que isso demonstra? Isso demonstra que o Banco Central foi extremamente pioneiro. Como eu disse para você, blockchains são, por natureza, transparentes. Privacidade é o oposto de transparência, se a gente for imaginar, né? Então, equilibrar essas duas questões não é simples. E o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros do mundo a falar disso. Falou disso antes do próprio criador do Ethereum, né? Estimulou uma indústria inteira no Brasil a começar a pensar em privacidade, camadas de privacidade, antes mesmo do Vitalik falar isso ou eleger esse o tema da palestra dele. Acho que primeira fase do piloto tínhamos 3 soluções de privacidade, depois foram surgindo uma quarta, uma quinta, uma sexta, ou seja, o desenvolvimento de soluções de privacidade no Brasil e no mundo, ele é ongoing, ele está aumentando cada vez mais. São diferentes tipos de solução que vão em diferentes camadas e trazem diferentes possibilidades e funcionalidades. É um tema que ainda vai amadurecer. E um banco central, como a gente estava falando, né, um regulador, tomar ou eleger um padrão de privacidade para uma indústria inteira num momento em que isso ainda não é maduro no mercado global, é uma tomada de decisão muito séria e arriscada. Então, para mim e para quem estava participando do piloto de perto, não é uma surpresa, né, a gente não seguir no caminho de DLT. E aí, assim, não diria que é só por causa da Hyperledger Bezo, tá? Aí a gente está falando de, né, é uma mistura de fatores, né? Hyperledger Bezo, como é que a gente coloca a privacidade em cima de redes EVM, né? Mas, na minha opinião, e eu digo isso sempre, é uma decisão que é muito arriscada e que um banco central hoje não está preparado para tomar. Não à toa, nenhum banco central do mundo tomou ainda. Certo, mas a conclusão que a gente fica do ponto de vista tecnológico, o problema foi a tecnologia? A gente tem ali ainda alguma falta tecnológica para atender os requisitos do Drex? Ou o avanço da tecnologia não tem nada a ver com isso? É mais uma questão de redesenvolver ali o projeto? A gente tem tecnologia, a gente não tem o padrão ainda dessa tecnologia. Eu acho que essa é a grande diferença. Tem iniciativas diferentes de privacidade, com modelos diferentes que alcançam camadas diferentes, mas a gente não tem um padrão de solução de privacidade para blockchains e DLTs no mundo hoje ainda. Um padrão que foi testado, que foi sujeito a testes de estresse, coisas que um banco central não pode abrir mão antes de lançar uma plataforma Sim. como essa em produção. Principalmente no momento em que a gente teve, né, o nosso grande, assim, né, grande produto do Banco Central, que é o Pix, por exemplo, passando por hacks que a gente tem. A gente tem diversos momentos de vulnerabilidade, de risco aqui, envolvendo a indústria financeira brasileira. Então, está longe de ser o momento ideal do Banco Central tomar essa decisão. Mas eu te diria, para responder diretamente a sua pergunta, tem um problema tecnológico, sim, pela falta de padrão e não de soluções de privacidade, tá? Mas também tem um problema que é político, que é basicamente como é que eu caso a realidade do mercado brasileiro hoje, a realidade interna do Banco Central. A gente acabou de passar por uma... Acabou não, né? Mas a gente passou recentemente por uma mudança ali de presidência no Banco Central. E, Sim. claramente, a gente tinha um Roberto Campos Neto que era muito focado em inovação, grande incentivador da inovação e, em especial, da economia tokenizada, né? Uhum. Esse não necessariamente é um foco inicial do novo presidente do Banco Central. Então, eu diria que tem, sim... uma questão tecnológica, não pela falta de solução, mas pela falta de padrão de privacidade em blockchain e DLT hoje, globalmente. Tem uma questão ali política, de tempo de mandato, que eu acho que também influenciou. E, além disso, tem uma
tem essa dor do pioneirismo, que eu sempre falo, que Sim. é, né, o Banco Central foi muito pioneiro, mas é uma decisão difícil de ser tomada agora e que estava custando, né, a decisão de desligar teve a ver com custo também, né? Uhum. Imagina que cada um dos consórcios, né, mantenha um nó nessa rede de blocos, né, nessa rede. Então, manter um nó na rede do Drex tem um custo alto. E se a gente não está usando essa rede, se essa rede não vai continuar para o futuro do Drex, pelo menos para a terceira fase, vamos então desligar essa rede. Mas eu tenho falado que a gente desliga a rede, mas assim, o tanto que o mercado aprendeu e o tanto que o mercado evoluiu tecnicamente, em termos de negócio e até regulatório, por conta do Drex, isso não se perde de jeito nenhum, mesmo com o desligamento da rede do Drex. Mas você ainda é otimista que no futuro o Drex ou qualquer outro projeto que possa vir a substituir ali de CBDC volte a usar blockchain? Eu sou sim, sem dúvida. O que eu acho é que o ecossistema de Web3 não necessariamente precisa de CBDCs para evoluir, né? Não à toa, olha o principal tema do ano, stablecoins. Stablecoin, que era o que eu já ia falar agora, porque aí, só para amarrar todo esse tema que a gente tem falado aqui no podcast, que ficou, assim, riquíssimo, é só uma última questão, porque a gente falou muito sobre o desligamento do Drex e a gente falou muito também sobre tokenização e stablecoins. E aí, são dois lados, né? Porque tinha ali com o Drex uma expectativa muito grande que isso fosse impulsionar o mercado de tokenização no Brasil e que agora entrou em dúvida. Então, quero saber também como que você está enxergando isso. E por outro lado, stablecoins que muita gente, não sei se você concorda, enxerga ali como uma concorrência entre stablecoins e CBDCs, né? Porque essencialmente é isso, a gente está falando sobre uma moeda fiduciária ali transformada em essencialmente digital. Só que stablecoins, a gente fala em maioria dólar, né? E não real, que era que o projeto. Então, primeiro, as stablecoins podem se favorecer agora com essa pausa no projeto do Drex? E a questão da tokenização vai ficar ali prejudicada ou continua crescendo? Boa. Sem dúvida, o Drex impulsionou a tokenização imensamente. Mesmo com o Drex sendo desligado, os resultados que a gente tem hoje, o tamanho dos projetos de tokenização, todos eles foram impulsionados pelo Drex, tá? A gente começou a ouvir falar de tokenização, a gente não, né? Porque a gente vive na nossa realidade, na nossa bolha. Mas, assim, pessoas na rua começaram a entender o que eu fazia. Eu tô há anos trabalhando nisso, falando, cara, o que é essa coisa de tokenização, ativo tokenizado? Então, isso atingiu uma massa para além dos nossos grupos, da nossa comunidade, do nosso ecossistema. Então, esse ponto é maravilhoso. Então, impulsiona, sim. Impulsiona porque se você tem um regulador pensando em construir uma plataforma de liquidação para tokenização, a iniciativa privada olha e fala, caramba, se o regulador está investindo nisso, vale a pena eu investir também. Ele vê potencial. Então, sem dúvida, não deixa de impulsionar, porque, como eu te disse, a gente não precisa de uma CBDC para liquidar, né? As transações de tokenização. E as empresas já tiveram um gostinho, né? As empresas já tiveram o gostinho. O mercado brasileiro, ele é carente de, por exemplo, formas alternativas de investimento para além, né, da compra e venda de cripto e do ganho em cima da rentabilidade do por quanto eu comprei e por quanto eu vou vender. Né? Então, a gente abre oportunidades com tokenização de crédito, de investimento, né, que se tornam muito mais acessíveis e democráticas, e essa sempre foi a intenção. E assim, a plataforma do Drex seria ótima para isso. E aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a ver o regulador impulsionar e fomentar a inovação, via Pix, né? Que é um projeto do Banco Central e que realmente teve, né, o maior sucesso de todos. Globalmente, ele é falado em toda parte. Então,
tokenização foi muito impulsionada pelo Drex, com certeza, e vai continuar a prosperar independente do desligamento do Drex. Essa é a minha opinião. Sobre stablecoins e uma potencial concorrência com CBDCs, né? Fábio Araújo e o Banco Central sempre disseram que CBDCs, stablecoins e o dinheiro não nativo on-chain vão coexistir. E eu acho que é atrás disso que a gente está. A gente tem casos de uso, interesses para todos, sabe? Não falta opção. Se você quer fazer o seu Pix, eu sempre dou o exemplo do TED, do DOC, do cheque. Até hoje existe cheque. Então, as formas como você usa o seu dinheiro, né, o que você tem, elas podem ser diversas. A gente não precisa matar uma para trazer outra, até porque a gente tem pessoas e realidades que usam diferentes modelos que se adequam melhor às suas necessidades. Então, stablecoins e CBDCs, eu não sei se eu diria que elas competem, mas elas coexistem. CBDCs têm também diferentes modelos, né? Aqui no Brasil, a gente pensou num modelo que envolvia um depósito tokenizado também. Então, tinha uma visão ali. No entanto, stablecoins continuam a crescer. Por mais que haja uma preponderância de stablecoins com dólar, aqui no Brasil a gente tem mais de 7 stablecoins lastreadas no real já. Então, assim, de cabeça eu posso te falar de BRL1, BRLA, BRLV atualmente, BBRL, BRLA eu já falei, eu acho. Então, assim, a gente tem muitas. E a gente vai entendendo que cada uma delas vai se adequar melhor a um caso de uso. Então, BRL1 é uma que é utilizada ali por um consórcio de exchanges. A gente tem o caso agora da discussão, por exemplo, na Ambima, né? Que está começando a pensar, tem muita gente que está dizendo que é o novo Drex, né? Uhum. Que a Ambima está começando a pensar essa plataforma para um mercado de capitais tokenizado, né? Vai ser preciso ter uma stablecoin. Qual vai ser a stablecoin de real que vai ser usada? A gente não vai passar a valorar ou usar moeda internacional para liquidar operações no mercado de capitais brasileiro. Isso não vai acontecer. A CVM nunca deixaria, sabe? Então, os casos de uso, eles vão se consolidando, né? E é claro que vai chegar um momento em que a gente não vai ter diversas stablecoins de real ou diversas stablecoins de dólar. A gente sempre vai ter ali 2 ou 3 ou 4. No caso de dólar, você mencionou, né? A stablecoin da Circle, do Tether, hoje elas são as preponderantes. E a gente vai acabar vivendo isso também com as stablecoins de jurisdições locais, que terão diferentes casos de uso, sabe? É isso. Acho que tem essa que eu mencionei, que é para interface ali entre exchanges. A gente vai ter uma para o mercado de capitais, talvez a gente tenha uma outra mais voltada para câmbio. Então, acho que stablecoins vão continuar crescendo. Elas não impedem que uma CBDC venha a se consolidar no futuro. Eu vislumbro que isso só vai acontecer quando tiver um entendimento mais global de como isso se dá, porque aí tem discussão que vai envolver os diferentes bancos centrais e o Banco Central dos bancos centrais, o BIS. Então, o Brasil, por conta do Drex, foi um dos grandes pioneiros nessa discussão e continua sendo, tá? Porque viveu uma experiência real com isso tudo e traz todos os feedbacks a partir dessa experiência. Então, sim, acho que teremos um futuro em que o dinheiro off-chain, CBDCs e stablecoins convivam. No entanto, as CBDCs vão demorar mais porque o regulador não pode tomar uma decisão, impor a um mercado inteiro algo e depois, por exemplo, voltar atrás. Então, eu diria que as stablecoins vão evoluir ainda mais e vão ser muito mais rápidas. Da mesma forma que é muito mais fácil uma startup inovar do que uma instituição tradicional inovar, porque os riscos são maiores. Então, a gente tem que ter esse parâmetro aí. Mas a gente vai viver um futuro que, sem dúvida, é híbrido, do ponto de vista da moeda que a gente vai ter.
Muito bom, gostei muito do papo, acho que a gente aprofundou muito, a gente passou um pouquinho aqui do nosso tempo, mas para você eu deixo, porque é muito papo aqui pra gente botar em dia. E eu tenho a minha última pergunta, que é o Momento Mint, a pergunta da patrocinadora, a Mint, plataforma cripto do BTG Pactual. E você é uma pessoa que tem anos de experiência no mercado cripto, já trabalhou em empresas, assim, mais do lado institucional, agora tá mais full cripto. E eu quero saber como que você tem enxergado essa adoção dos bancos em cripto, stablecoins, tokenização e as suas perspectivas para o futuro, se isso vai continuar crescendo até o mainstream. Com certeza vai continuar crescendo. Fico muito feliz de ver essa adoção pelos bancos, porque quando a gente fala de cripto, de Web3, a intenção por trás sempre foi democratizar o acesso a investimento, ao dinheiro, a crédito. E a realidade é que, para a gente alcançar as diferentes parcelas da população brasileira e global, a gente tem que contar com quem já está em direta troca com essas pessoas. E, no final das contas, são os bancos, sim. É neles que a gente confia. Então, os bancos têm uma capacidade de abstrair complexidades e tecnicidades muito boa. Então, bancos sabem fazer boas interfaces para o cliente final, sabem mitigar risco. Então, eu diria que com a regulação avançando, como ela está, né? E com esses casos de uso ficando cada vez mais robustos, a gente vai ver, sim, mais e mais bancos emitindo as suas próprias stablecoins. A gente vai ver mais e mais bancos aderindo a ativos tokenizados. E acho que isso é bom para todo mundo, né? Isso move a nossa indústria, isso gera mais acesso para quem está na ponta. E isso também deixa o regulador mais tranquilo de ver, né, os seus incumbentes fomentando e participando da inovação do mercado. Sim, sem dúvida. Gostei muito, muito obrigada pelo papo, né? Muito obrigada por ter vindo aqui depois de 4 anos, né? Tava devendo essa visita aqui pra gente. E espero também que quem esteja ouvindo tenha gostado bastante do episódio. Não posso deixar de pedir para vocês acompanharem as nossas matérias no site da Exame, se inscrever no nosso canal e também seguir a gente nas redes sociais. Tamila, se alguém quiser te encontrar, como é que faz? Tamila Talarico no LinkedIn, né? E também no Instagram. Então, acho que são minhas principais redes. Muito obrigada, Mari. Fiquei super feliz de voltar aqui, estar com você nessa mesa, nesse estúdio. Uma felicidade. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem. Obrigada. E é isso. A gente vai ficando por aqui.